Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 9. A aceitação da expiação. Seção 7. As duas avaliações. A vontade de Deus é a sua salvação. Como não teria ele te dado os meios de achá-la? Se a sua vontade é que você a tenha, ele tem que ter feito com que seja possível e fácil obtê-la. Ou seja, está dizendo que a vontade de Deus para nós é a salvação e que o próprio Deus assegurou que fosse possível chegar à salvação e também que fosse fácil obtê-la. Os seus irmãos estão em todos os lugares. Nossa, que lindo isso, né? Ele reforça mais uma vez. A salvação está aí disponível, gente. Olha para o outro. Cada um que você encontrar na vida vai trazer um pedaço daquilo que é o seu quebra-cabeça para a salvação. Então, olhar para o outro sem brigar com a vida, sem brigar com o outro, sem acusar, sem julgar, sem criticar, sem diminuir ninguém, sem humilhar, isso vai fazer com que a gente resgate aquele pedacinho nosso que está com o outro e que o outro também resgate o pedacinho dele que está com a gente. É como se fosse mesmo um grande quebra-cabeças, em que cada um vai encontrando as suas pecinhas para esse todo unificado que é a salvação de cada um de nós. É muito lindo. Eu acho que Deus foi muito amoroso. É muito amoroso, né? Para criar um cenário de vida tão perfeito e que a gente nem desconfia que a nossa pecinha está no outro, em cada um que a gente encontrar. Então, quanto mais a gente resgata as nossas pecinhas em cada encontro santo, assim, em cada encontro amoroso com o outro, a gente vai resgatando muitas pecinhas. Então, é muito profundo isso e muito libertador também. Você não tem que ir buscar a salvação longe. Por quê? Porque ela está em cada um, em cada irmão, em cada pessoa que a gente restaurar o amor. Cada minuto e cada segundo te dá a chance de salvar a você mesmo. Não perca essas chances. Não porque elas não retornarão, mas porque é desnecessário protelar a alegria. Ou seja, deixar a alegria para depois, a alegria desse momento, desse reencontro, porque a gente está aqui para reencontrar cada um dos nossos irmãos, que são espelhos de nós mesmos, e pegar a nossa pecinha ali para montar o nosso quebra-cabeça. A vontade de Deus para você é a felicidade perfeita agora. É possível que não seja também a sua vontade? Ou seja, ele questiona se é possível que não seja a nossa própria vontade. E é possível que também não seja essa a vontade dos teus irmãos? Essas perguntas deixam claro que nós estamos aqui realmente para buscar a nossa salvação, que é o relembrar quem somos, para que a gente possa voltar para a casa do Pai, que é viver essa grande unicidade. Considera então que nessa mesma vontade conjunta vocês estão todos unidos, e somente nisso, ou seja, na mesma vontade. Pode existir desacordo acerca de qualquer outra coisa, mas não com relação a isso. É aí que habita a paz. E você habita em paz quando assim o decide. Entretanto, não pode habitar na paz a não ser que aceite a expiação, porque a expiação é o caminho para a paz. A razão é muito simples e tão óbvia que frequentemente não é vista. Ele traz isso muitas vezes, né? O quanto as coisas aqui, essas informações, esse conhecimento é óbvio, mas a gente está com a nossa vista tão impregnada de sofrimentos, de crenças, de limitações, de julgamentos, que a gente não consegue enxergar o óbvio. O ego tem medo do óbvio, já que a obviedade é a característica essencial da realidade. No entanto, você não pode deixar de vê-la a não ser que não esteja olhando, ou seja, a não ser que nós estejamos presos às distrações da vida, dinheiro, status, poder, medos, culpas, distrações em todos os sentidos, né?
É perfeitamente óbvio que se o Espírito Santo olha com amor para tudo que ele percebe, ele te olha com amor. A avaliação do Espírito Santo sobre você se baseia no conhecimento que ele tem do que você é. Portanto, ele te avalia perfeitamente, verdadeiramente. E essa avaliação tem que estar na sua mente, porque ele está nela. Aqui está dizendo que essa avaliação que o Espírito Santo tem de cada um de nós tem que estar na nossa própria mente, porque o Espírito Santo está na nossa mente. O ego também está na sua mente, porque você o aceitou lá. A sua avaliação do ego sobre você, no entanto, é exatamente oposta à do Espírito Santo, porque o ego não te ama. Ele não está ciente do que você é e desconfia totalmente de tudo o que percebe, porque as suas percepções são muito variáveis. O ego é, portanto, capaz de suspeitar, ou seja, de desconfiar, na melhor das hipóteses, e também de perversidade na pior das hipóteses. Esse é o seu escopo, ou seja, esse é o escopo, é o alvo, é o foco do ego. Não pode ultrapassá-lo devido à sua incerteza, e não pode nunca ir além dela, porque jamais pode estar certo. Você tem, então, duas avaliações conflitantes de você mesmo na sua mente, e elas não podem ser ambas verdadeiras. Ou seja, só uma avaliação daquilo que a gente realmente é verdadeira. Você ainda não se dá conta do quanto essas avaliações são completamente diferentes, porque ainda não compreende quão elevada a percepção que o Espírito Santo tem de você realmente é. Ele está dizendo que a gente não tem noção, a gente não compreende o quanto é elevada essa avaliação que o Espírito Santo faz de cada um de nós. Ele não é enganado por nada do que você faz, porque ele nunca esquece o que você é. O ego é enganado por tudo o que faz, especialmente quando responde ao Espírito Santo, porque nessas ocasiões a sua confusão aumenta. O ego, portanto, é particularmente capaz de te atacar quando você reage amorosamente, porque te avaliou como não sendo amoroso e você está indo contra o entendimento do ego. O ego atacará os seus motivos logo que eles passem a estar claramente em desacordo com a sua percepção de você, ou seja, com a percepção do ego sobre a gente. É aí que ele vai se deslocar repentinamente da suspeita para a perversidade, uma vez que a sua incerteza terá aumentado. Entretanto, com certeza é inútil atacar de volta. O que pode significar isso, exceto que está concordando com a avaliação que o ego faz do que você é? Quando a gente ataca, quando a gente reage, a gente está confirmando a presença do ego na gente, né? A gente está fortalecendo o ego. Se escolhe ver a você mesmo como não sendo amoroso, não será feliz, está se condenando e tem, portanto, que se considerar inadequado. Você olharia para o ego em busca de ajuda para escapar de um sentimento de inadequação que ele mesmo produziu e que tem que manter para existir? É uma pergunta, né? É possível escapar da sua avaliação, ou seja, da avaliação do ego sobre você, usando os seus métodos para manter esse retrato intacto? Você não pode avaliar um sistema insano de crenças estando dentro dele. É por isso que a gente precisa se abrir, precisa pedir a ajuda do Espírito Santo, porque a gente está dentro desse sistema de crenças e vivenciando ele. Então a gente não consegue enxergar. Seu foco exclui isso. Só pode ir além dele, olhar em retrospectiva de um ponto onde a sanidade exista e ver o contraste. Só através desse contraste é que a insanidade pode ser julgada como insana.
porque de outro modo a insanidade é entendida como realidade, e é o que nós estamos vivendo. Mesmo com toda a grandeza de Deus que existe em você, você tem escolhido ser pequeno e lamentar a sua pequenez. Dentro do sistema que ditou essa escolha, o reclamar é inevitável. A sua pequenez é aceita gratuitamente nesse sistema e você não se pergunta, a gente não se questiona se isso é normal, né? Quem decidiu que seja assim? A pergunta é sem significado dentro do sistema de pensamento do ego, porque ela abriria ao questionamento de todo o sistema enganoso no qual a gente vive, né, que é o sistema do ego. Eu disse que o ego não sabe o que é uma pergunta real. Qualquer tipo de falta de conhecimento é sempre associado com uma recusa em conhecer a verdade, e isso produz uma total falta de conhecimento, simplesmente porque o conhecimento é total. Não questionar a sua pequenez é negar todo o conhecimento e manter intacto todo o sistema de pensamento do ego. Não pode reter parte de um sistema de pensamento porque ele só pode ser questionado no seu fundamento. Isso quer dizer que nós devemos questionar toda a base, toda a estrutura desse sistema de pensamento. E isso tem que ser questionado de um ponto além do sistema, pois dentro dele o seu fundamento de fato se mantém. O Espírito Santo julga contra a realidade do sistema de pensamento do ego meramente porque ele sabe que o seu fundamento não é verdadeiro. Portanto, nada que surja a partir dele significa coisa alguma. Ou seja, nada que surja a partir do ego, desse sistema de pensamento, significa coisa alguma. Ele julga cada uma das crenças que mantém em termos da origem que ela tem. Se vem de Deus, ele sabe que é verdadeira. Se não vem, ele sabe que é sem significado. E ser sem significado aqui é ser uma ilusão. Sempre que questionar o seu próprio valor, diz a você mesmo. Então, sempre que a gente questionar o nosso próprio valor, que a gente se sentir pequeno, menor do que os outros, fracassado, que a gente sentir qualquer desarmonia no nosso ser, nas nossas emoções, ele pede que a gente diga essa frase: o próprio Deus é incompleto sem mim. Lembre-se disso quando o ego falar, e assim você não o ouvirá. A verdade a seu respeito é tão elevada que coisa alguma que não seja digna de Deus é digna de você. Escolhe, então, o que quer nesses termos e não aceite nada que não queira oferecer a Deus como totalmente adequado para ele. Você não quer nenhuma outra coisa. Devolve a sua parte a Deus e ele te dará tudo de si mesmo em troca da devolução do que pertence a ele e o torna completo. Só repetindo a frase aqui: o próprio Deus é incompleto sem mim. É muito lindo. Fim da leitura do livro-texto.